Um pai milionário solteiro viu uma soldado negra no ponto de ônibus e disse: "Você vem comigo", e a levou para casa. A chuva batia no para-brisa do Mercedes, quando James Moesen viu a figura solitária no ponto de ônibus deserto. Ele não era o tipo de pessoa que normalmente pararia. Tinha uma reunião importante em 20 minutos, e sua agenda de milionário não incluía atos espontâneos de caridade. Mas algo sobre a postura da mulher o fez pisar no freio. Ela estava ali ereta como uma estátua. Mesmo embora estivesse encharcada, seu uniforme militar estava impecável apesar da tempestade, suas medalhas brilhando contra o tecido escuro. Era uma soldado que claramente havia acabado de retornar de algum lugar distante e muito perigoso. James abaixou a janela. "Ei, vai ficar aí parada até congelar?" A mulher olhou com olhos que haviam visto demais. "Obrigada, senhor, mas estou bem." "Não, não está." Ele destravou a porta. "Entre. Isso não é um pedido." A tenente Diane Collins hesitou por um momento. Aos 32 anos, depois de 3 missões no Oriente Médio e uma carreira militar impecável, ela havia aprendido a não confiar facilmente. Mas havia algo na voz daquele homem, uma autoridade que não vinha da arrogância, mas de alguém que conhecia a dor. Ela entrou no carro. James Moesen, ele se apresentou, estendendo a mão. "Tenente Collins." Ela apertou sua mão firmemente. "Para onde estamos indo?" "Para casa. Minha casa." James observou seu reflexo no espelho retrovisor. "Você parece alguém que precisa de um lugar seguro para processar o que aconteceu hoje." Diane fechou os olhos. Se ele soubesse. 3 horas antes, ela havia sido escoltada para fora da base militar, onde serviu por 10 anos. Acusações falsas de insubordinação, carreira destruída, benefícios suspensos. Tudo porque se recusou a ficar calada sobre o que testemunhou em sua última missão. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou. James ficou em silêncio por um momento. "Porque reconheço o olhar de alguém que foi traída pelo próprio sistema que jurou proteger." Era uma resposta estranha, vinda de um homem em um Mercedes de $200.000. Diane estudou seu perfil, mandíbula firme, olhos focados na estrada, mas com uma tristeza profunda que o dinheiro não conseguia esconder. "Você já serviu?" ela perguntou. "Minha esposa serviu." Sua voz endureceu quase imperceptivelmente. "Antes de descobrir que alguns inimigos usavam o mesmo uniforme que você." O carro parou em frente a uma mansão que parecia saída de uma revista. Gramados perfeitos, janelas enormes. O epítome do sonho americano. Mas Diane notou algo que a maioria das pessoas perderia. Câmeras de segurança em cada canto, portões reforçados, e James checando seu celular compulsivamente. Um homem que tinha tudo, mas vivia como se estivesse em alerta constante. "Bem-vinda à fortaleza", ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Minha filha vai adorar conhecer uma heroína de verdade." Heroína. A palavra ecoou na mente de Diane com ironia amarga. Se ele soubesse que naquele momento ela estava tecnicamente sem teto, sem carreira, e tinha apenas $300 no banco. Mas havia algo na maneira como James a olhava, não como uma vítima ou caso de caridade, mas como uma igual, como alguém que entendia que algumas batalhas não são travadas em campos de batalha, mas em salas de reunião e tribunais militares. Enquanto caminhavam em direção à porta da frente, Diane não fazia ideia de que estava prestes a entrar não apenas em uma casa, mas no centro de uma tempestade, que testaria tudo o que ela acreditava sobre justiça, lealdade e o verdadeiro preço da coragem. Se você já se perguntou até onde uma pessoa pode ir para proteger aqueles que ama, prepare-se para descobrir que algumas vinganças são servidas em porcelana fina, e que seus verdadeiros inimigos nem sempre estão do outro lado do oceano. Dentro da mansão, James observou Diane estudar cada canto do cômodo com olhos treinados para detectar ameaças. Ela notou as saídas, as câmeras, os pontos cegos. Comportamento militar automático que confirmou suas suspeitas sobre quem aquele homem era. "Papai", uma voz suave veio das escadas. Uma menina de 12 anos apareceu, seus cabelos cacheados emoldurando um rosto que misturava a delicadeza da infância com uma maturidade prematura nos olhos. "Emma, venha conhecer a Tenente Collins", disse James, o orgulho em sua voz inconfundível. Diane se abaixou para ficar na altura da menina. "Pode me chamar de Diane."
Você é uma soldado de verdade? Perguntou Emma, fascinada. Eu era, respondeu Diane, a palavra carregando um peso que James captou imediatamente. Mais tarde, enquanto Emma assistia televisão, James serviu café na cozinha. Quer falar sobre o que aconteceu hoje? Diane hesitou, então decidiu que devia. Uma explicação àqueles que lhe ofereceram abrigo. 3 meses atrás, durante minha última missão no Afeganistão, testemunhei algo que não deveria ter visto. Ela fez uma pausa, as palavras pesando na garganta. Meu comandante, Coronel Boadley Mitchell, estava desviando suprimentos médicos destinados a civis afegãos. Ele os estava vendendo no mercado negro e embolsando os lucros. Soldados sob meu comando estavam morrendo porque não tínhamos equipamentos suficientes enquanto ele financiava uma mansão na Virgínia. James se inclinou para a frente. Você denunciou, segui a cadeia de comando. O segundo em comando de Mitchell, Major Stevens, me disse para focar em minhas próprias responsabilidades. A ironia na voz de Diane era cortante. 2 semanas depois, durante uma operação de resgate, 3 dos meus soldados morreram porque nos faltavam kits médicos básicos. Kits que Mitchell havia vendido na semana anterior. O que você fez? Documentei tudo. Impressões das transações, fotos dos suprimentos sendo carregados em caminhões civis, gravações de conversas. Diane tocou seu celular no bolso. Quando voltei aos Estados Unidos, levei as evidências direto ao Pentágono. James viu a raiva crescer em seus olhos. E eles te destruíram por isso. Pior. Me acusaram de fabricar evidências e tentar extorquir um oficial superior. Disseram que eu era uma soldado problemática com histórico de insubordinação, um histórico que miraculosamente apareceu do nada. Diane riu sem humor. Em 72 horas, minha carreira de 10 anos, minha pensão, meus benefícios médicos, tudo sumiu. Mitchell ainda está no comando? Mais que isso, ele foi promovido a general na semana passada. A voz de Diane tremeu com fúria contida. Enquanto isso, estou oficialmente sem teto, com $300 no banco e uma reputação militar manchada, que me impede de conseguir qualquer emprego decente. James ficou em silêncio por um longo momento. Então surpreendeu Diane com uma pergunta inesperada. Você ainda tem as evidências? Tudo. Backups em 5 locais diferentes. Ela o estudou. Por que pergunta? Porque talvez você não seja a primeira pessoa que Mitchell silenciou. E talvez, James fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Talvez você tenha encontrado alguém que sabe como usar essas evidências da maneira certa. Diane arqueou uma sobrancelha. Que tipo de negócio você administra, James Morrison? O tipo que ensina homens poderosos que nem toda guerra é travada de uniforme. Ele se levantou, caminhando até uma estante e removendo uma foto emoldurada. Esta é minha esposa, Rebecca. Ou era. A foto mostrava uma mulher bonita em uniforme da Força Aérea, medalhas brilhando no peito, um sorriso radiante nos lábios. Ela descobriu que seu comandante estava vendendo informações de voo para grupos terroristas. Informações que resultaram no abate de 3 helicópteros americanos. A voz de James endureceu. Quando ela denunciou, foi acusada de traição e espionagem. Diane sentiu o estômago afundar. O que aconteceu com ela? Suicídio, pelo menos. É o que diz o relatório oficial. James guardou a foto com cuidado excessivo. Ela me ligou na noite antes de morrer, dizendo que havia descoberto algo grande. Algo que estaria nos jornais na manhã seguinte. Encontraram o corpo dela às 6 da manhã. O silêncio entre eles ficou pesado. Depois do funeral, James continuou. Gastei cada centavo que tinha investigando a morte dela. Descobri uma rede de corrupção que ia até o topo da hierarquia militar. Mas evidências não são suficientes quando os juízes também estão envolvidos. Então você desistiu. James sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Não desisti. Mudei minha estratégia. Passei os últimos 5 anos construindo um império de tecnologia militar. Contratos bilionários com o Pentágono, relacionamentos com senadores, generais, jornalistas. Ele olhou diretamente para Diane. Às vezes, para vencer o sistema, você tem que se tornar maior que ele. Diane processou a informação. Você está dizendo que... Estou dizendo que talvez seja a hora de ensinar ao General Mitchell uma lição sobre subestimar pessoas que ele considera descartáveis.
Naquele momento, o celular de Diane vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Diane Collins, você deveria ter aprendido a ficar calada. Algumas verdades custam mais que uma carreira. Elas custam vidas. Um amigo. James viu o sangue sumir de seu rosto. Ameaças. Eles sabem onde estou, ela sussurrou. Não, James corrigiu. Eles sabem onde você estava. Agora você está sob minha proteção. E confie em mim, Diane. Aprendi que a melhor defesa é uma ofensiva devastadora. Diane olhou para o homem à sua frente, vendo não apenas um pai milionário solteiro, mas um soldado em um tipo diferente de guerra. Uma guerra travada em salas de reunião e tribunais onde a vingança era servida fria e calculada. Por que está fazendo isso? Ela perguntou novamente. Por que? Disse James, já pegando o laptop. Alguns fantasmas só descansam quando a justiça finalmente chega. E porque algo me diz que você não é do tipo que desiste facilmente. Enquanto ele digitava, a tela se iluminou com arquivos de contratos governamentais, perfis de oficiais militares e uma rede de conexões que impressionaria qualquer investigador. Diane percebeu que não havia tropeçado em qualquer casa. Havia tropeçado em um centro de comando. E pela primeira vez em meses, algo dentro dela que havia sido quebrado começou a se reagrupar. Não em desespero, mas em antecipação. Mitchell havia seriamente subestimado quem ela realmente era. Mais importante, ele havia completamente subestimado com quem ela acabara de se aliar. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. 3 dias após a ameaça, a vida de Diane se transformou em um pesadelo burocrático meticulosamente orquestrado. Sua conta bancária foi congelada sob o pretexto de uma investigação de irregularidades financeiras. Seu apartamento alugado senhorio havia recebido uma denúncia anônima sobre atividade suspeita. Seus antigos colegas militares pararam de retornar suas ligações. O general Mitchell não estava apenas tentando silenciá-la. Ele estava sistematicamente apagando sua existência. Ele está usando o manual clássico, explicou James enquanto examinava documentos em seu escritório na mansão. Isolamento social, pressão econômica, destruição da credibilidade. Minha esposa passou pelo mesmo processo. Diane segurava uma carta oficial do Departamento de Assuntos de Veteranos. Negaram meu pedido de assistência médica. Disseram que porque fui dispensada sob circunstâncias questionáveis, não tenho direito a benefícios. Sua voz tremeu com raiva contida. 10 anos servindo meu país, e agora sou tratada como uma criminosa. Emma apareceu na porta carregando uma xícara de chocolate quente. Para você, disse timidamente para Diane. Papai disse que você está passando por um momento difícil. Diane aceitou a xícara, tocada pela gentileza. Obrigada, querida. Mamãe também era soldado, continuou Emma. Papai diz que as mulheres soldados são as pessoas mais corajosas do mundo. Mas nem todo mundo entende isso. Depois que Emma saiu, James se inclinou para a frente. Preciso te mostrar algo. Ele abriu seu laptop e navegou até uma pasta criptografada. Nos últimos 5 anos, não estive apenas construindo uma empresa. Estive construindo uma rede. A tela mostrava uma árvore genealógica complexa de conexões militares, políticas e da mídia. Senadores que Mitchell pensa que controla, jornalistas investigativos, com histórico de derrubar oficiais corruptos. Oficiais militares que são limpos e odeiam o que homens como Mitchell fazem com o uniforme. Está sugerindo uma guerra de informações? Estou sugerindo justiça estratégica. James clicou em outro arquivo. Lembra da Rebecca? Antes de morrer, ela não conseguiu apenas evidências sobre seu comandante. Ela conseguiu evidências sobre uma rede inteira, incluindo um jovem major chamado Bradley Mitchell. Diane sentiu o sangue sumir de seu rosto. Mitchell estava envolvido na morte de sua esposa, não diretamente, mas ele fazia parte do esquema que ela descobriu. E quando ela ameaçou expor, James cerrou os punhos. Digamos apenas que alguns acidentes são muito convenientes. Na manhã seguinte, uma figura inesperada apareceu na porta, senadora Patricia Williams, uma mulher negra na casa dos 50, ex-oficial militar conhecida por sua cruzada contra a corrupção no Pentágono. James me contou sobre sua situação, disse ela diretamente, sem rodeios.
E conheço Bradley Mitchell desde que ele era um major arrogante que achava que as regras não se aplicavam a ele. Senadora, aprecio sua preocupação, mas não sei se... Deixe-me interrompê-la, Tenente Collins. A senadora se sentou, sua presença comandando respeito imediato. 6 meses atrás, meu comitê iniciou uma investigação sobre corrupção militar no Oriente Médio. Temos suspeitas, mas precisamos de evidências sólidas. Você apareceu como um presente dos céus. Diane olhou para James, que acenou encorajadoramente. O que exatamente está propondo? Que paremos de jogar na defensiva. Respondeu a senadora. Mitchell pensa que você é apenas mais uma soldado problemática que ele pode esmagar. Ele não sabe que está mexendo com uma operação que vai muito além de suas ambições mesquinhas. James abriu uma nova pasta em seu computador. Nos últimos 3 dias, enquanto Mitchell tem brincado de destruir sua vida, minha equipe de cibersegurança, todos ex-militares que o Rebecca ajudou a recrutar antes de morrer, tem monitorado todas as comunicações dele. A tela se encheu com impressões de mensagens, e-mails e gravações de áudio. Ele não está apenas vendendo suprimentos médicos, continuou James. Está vendendo inteligência militar para empreiteiros privados, superfaturando o governo e usando soldados americanos como peões em um esquema de enriquecimento pessoal. Isso é traição em múltiplos níveis, murmurou Diane, estudando as evidências. E a melhor parte? A senadora sorriu com satisfação. Amanhã ele fará uma apresentação ao Comitê de Defesa do Senado pedindo aumento de financiamento para a modernização de equipamentos. Será transmitido ao vivo pela C-SPAN. Diane começou a entender o plano. Vocês querem que eu... Queremos que você apareça nessa audiência, disse James. Não como uma soldado acusada, mas como a testemunha principal em uma investigação do Senado com apoio de senadores, evidências irrefutáveis e cobertura da mídia nacional. Mitchell pensa que te silenciou, acrescentou a senadora. Imagine a expressão no rosto dele quando você se levantar naquela audiência, microfone na mão, com o país inteiro assistindo. Naquela noite, Diane não conseguiu dormir. Andou pela casa, processando a magnitude do que estava prestes a acontecer. James a encontrou na cozinha às 3 da manhã. Nervosa? Não, determinada. Ela se virou para ele. Você tem planejado isso por 5 anos. Tenho me preparado para o momento certo por 5 anos. Você é o momento certo, Diane. Rebecca ficaria orgulhosa. Diane tocou o celular onde guardava suas evidências originais. Ele realmente pensou que ao me destruir, destruiria a verdade. Homens como Mitchell sempre cometem o mesmo erro, disse James suavemente. Eles subestimam a força daqueles que juram servir algo maior que eles mesmos. Eles confundem silenciar o mensageiro com silenciar a mensagem. Na manhã seguinte, enquanto Mitchell se preparava para sua apresentação triunfante ao Congresso, completamente inconsciente do que estava prestes a acontecer, Diane ajustou o microfone de lapela que a equipe do senador havia fornecido. Lembre-se, disse James pelo telefone, coordenando com sua equipe técnica. No momento em que ela se identificar, envie os arquivos para todos os contatos da imprensa simultaneamente. Quero que seja tarde demais para controle de danos, quando Mitchell perceber o que está acontecendo. Diane se olhou no espelho retrovisor do carro a caminho do Capitólio. Em 48 horas, ela havia passado de uma soldado desabrigada e desgraçada para a peça central de uma operação que poderia mudar todo o sistema de corrupção militar. Mas enquanto o Capitólio se erguia majestosamente contra o céu azul de Washington, uma pergunta martelava em sua mente. Mitchell realmente havia subestimado tanto a situação? Ou havia algo que eles ainda não sabiam? Porque homens que sobem ao posto de general raramente sobrevivem tanto tempo sendo completamente ingênuos sobre seus inimigos. Foi então que seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Vejo que você encontrou alguns amigos poderosos, Diane. Pena que eles não conhecem toda a verdade sobre você. Nos vemos na audiência. Alguém que conhece seu segredo mais sombrio. O sangue de Diane gelou. Mitchell havia descoberto algo que nem James nem o senador sabiam. Algo de seu passado que poderia destruir não apenas ela, mas todos que ousassem apoiá-la.
A sala de audiências do Congresso estava lotada, com câmeras da C-SPAN transmitindo ao vivo, quando o general Bradley Mitchell subiu ao pódio, ajustando seu uniforme impecável carregado de medalhas. Sua apresentação sobre modernização de equipamentos militares estava prestes a garantir contratos bilionários e mais uma oportunidade de desviar milhões. Honoráveis senadores, começou com voz confiante, nossa proposta visa proteger nossos soldados com tecnologia de ponta. Na plateia, Diane respirou fundo. James sussurrou ao seu lado, lembre-se, quando o senador Williams der o sinal, levante-se e se identifique. O resto está em nossas mãos. Mitchell continuou sua apresentação polida, completamente alheio ao que estava por vir. Infelizmente, enfrentamos soldados problemáticos que espalham desinformação sobre nossas operações, tentando manchar a reputação de oficiais dedicados. Foi então que o senador Williams se inclinou em direção ao microfone. General Mitchell, antes de continuar, gostaria de apresentar uma testemunha especial, que tem informações relevantes sobre suas operações. O sorriso de Mitchell vacilou. Por uma fração de segundo. Senador, não entendo. Tenente Diane Collins, por favor, apresente-se. Diane se levantou lentamente e o sangue sumiu do rosto de Mitchell, como se ele tivesse visto um fantasma. Ela caminhou até o microfone da plateia, cada passo ecoando no silêncio súbito da sala. Bom dia, General Mitchell, disse Diane, sua voz clara e firme. Surpreso em me ver? Mitchell tentou recuperar a compostura. Senador Williams, esta mulher foi dispensada do serviço militar por fabricar evidências, e é precisamente sobre essas alegações que ela está aqui para testemunhar. Interrompeu o senador. Mas primeiro, gostaria que o público soubesse o que a Tenente Collins realmente descobriu no Afeganistão. James, sentado estrategicamente no fundo da sala, ativou discretamente seu laptop. Em tempo real, arquivos começaram a ser enviados para dezenas de jornalistas presentes. General Mitchell, continuou Diane, você se lembra desta conversa? Ela segurou um pequeno dispositivo de áudio. Gravação de 15 de março às 14h30 em sua tenda de comando. A voz de Mitchell ecoou pelos alto-falantes. Coronel Stevens, esses suprimentos médicos valem 50 mil no mercado negro. Envie-os para o contato de sempre, e transfira minha parte para a conta nas Ilhas Caimã. A sala explodiu em murmúrios. Mitchell saltou de sua cadeira. Isso é falso. Uma montagem. Interessante, disse o senador Williams calmamente. Por quê? Também temos estas fotografias. As telas da sala se encheram com imagens de Mitchell supervisionando o carregamento de suprimentos médicos em caminhões civis. E estes registros bancários, acrescentou James, levantando-se e caminhando para a frente, mostrando transferências de $470 mil para as contas pessoais do general nos últimos 18 meses. Mitchell estava perdendo o controle. Quem é este homem? Ele não tem autoridade para James Moessen, CEO da Moessen Defense Technologies, respondeu James com um sorriso frio. E o homem que fornece 60% dos sistemas de comunicação que você usou para coordenar suas operações ilegais. Sistemas que, por feliz coincidência, gravam automaticamente todas as comunicações para fins de segurança. A cor sumiu do rosto de Mitchell. Ele percebeu a armadilha. Havia usado a própria tecnologia de James para se incriminar por anos. Senador, gaguejou Mitchell. Posso explicar, General Mitchell, interrompeu Diane. 3 soldados sob meu comando morreram porque você vendeu o equipamento médico que poderia tê-los salvado. Soldado Pintonsen, 22 anos. Soldado Williams, 24 anos. Soldado Rodrigues, apenas 19 anos. Sua voz não vacilou nenhuma vez. Eles morreram enquanto você comprava sua terceira casa na Virgínia. O silêncio na sala era ensurdecedor. Mitchell tentou um último lance desesperado. Vocês não conhecem toda a verdade sobre ela, gritou, apontando para Diane. Ela matou civis inocentes durante uma operação. É por isso que ela foi realmente dispensada. Diane sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. General Mitchell, obrigada por trazer isso à tona. Ela se virou para a plateia. Essa é exatamente a mentira que ele plantou em meu arquivo depois que o confrontei sobre corrupção. James ativou uma nova tela.
Aqui está o relatório original da operação antes de ser alterado. A Tenente Collins salvou 16 civis afegãos durante um ataque terrorista, arriscando sua própria vida. E aqui, acrescentou o senador Williams, está a gravação da ordem que o general Mitchell deu para alterar esse relatório e criar as falsas acusações contra a Tenente Collins. A própria voz de Mitchell ecoou novamente: destruam a reputação dela. Inventem o que for necessário. Ela não pode parecer uma heroína quando estivermos a derrubando. Mitchell se afundou em sua cadeira, o peso da derrota finalmente o atingindo. Todas as mentiras, toda a corrupção, toda a arrogância, tudo desmoronando ao vivo na televisão nacional. General Mitchell, disse Diane, aproximando-se. Você disse que alguns soldados são problemáticos. Está certo. Soldados que se recusam a ficar em silêncio quando veem oficiais traindo seus próprios homens, são realmente um problema para pessoas como você. As câmeras captaram cada detalhe da humilhação de Mitchell. Seu império de corrupção, construído através de anos de abuso de poder, estava desmoronando em questão de minutos. James assistiu com satisfação, enquanto repórteres bombardeavam Mitchell com perguntas que ele não conseguia responder. O homem que havia indiretamente causado a morte de Rebecca finalmente estava pagando o preço. A audiência está encerrada, anunciou o senador Williams. General Mitchell, considere-se sob investigação criminal formal. Enquanto Mitchell era escoltado para fora da sala por oficiais da polícia militar, ele passou por Diane uma última vez. Você não sabe no que se meteu, murmurou entre os dentes. Diane o encarou. General, em 10 anos aprendi que existem 2 tipos de soldados: aqueles que protegem os inocentes e aqueles que se protegem dos inocentes. Hoje, o país inteiro descobriu que tipo você é. Quando as portas se fecharam atrás dele, Diane finalmente sentiu algo que não sentia há meses. Não vingança, mas justiça. A diferença é que a vingança teria deixado vazia, mas a justiça a estava deixando completa. James se aproximou dela no corredor, lotado de repórteres. Como você se sente? Como uma soldado, respondeu Diane simplesmente. Pela primeira vez em muito tempo, como uma soldado de verdade. Mas enquanto flashes de câmeras explodiam ao redor deles, e Mitchell era levado sob custódia, uma pergunta permanecia: o que acontece quando a justiça finalmente prevalece? Algumas vitórias são grandes demais para serem verdadeiras. Ou o sistema às vezes realmente funciona quando as pessoas certas se unem pela razão certa. 6 meses depois, 6 meses após a audiência que destruiu a carreira do general Mitchell, Diane observava pela janela de seu novo escritório no Pentágono. Oficialmente reintegrada às Forças Armadas com todas as honras restauradas, ela agora chefiava uma nova divisão de integridade militar, criada especificamente após o escândalo Mitchell ter ganhado manchetes nacionais. A ironia era deliciosa. O homem que havia tentado destruí-la havia inadvertidamente criado o emprego dos seus sonhos. Major Collins, corrigiu James, entrando com café. Diane havia sido promovida 3 vezes em 6 meses, uma reparação histórica, que se tornou um estudo de caso em justiça militar. Você viu as notícias sobre Mitchell? James acenou gravemente. O ex-general Bradley Mitchell havia sido condenado a 20 anos de prisão por traição e corrupção. Sua fortuna havia sido confiscada para compensar as famílias das vítimas. Sua esposa havia pedido o divórcio e seus filhos haviam mudado de sobrenome. Ainda mais devastador, ele estava cumprindo sua sentença em uma prisão militar onde ex-oficiais corruptos não eram exatamente populares. Ele tentou me ligar da prisão na semana passada, continuou Diane. Disse que queria se desculpar. Você atendeu? Não. Algumas pessoas confundem perdão com reconciliação. Perdoei Mitchell para meu próprio bem-estar, mas isso não significa que ele mereça um segundo do meu tempo. Emma entrou correndo, agora com 13 anos e irradiando confiança. Diane, papai disse que você ganhou outro prêmio. Prêmio de Integridade Militar do ano, confirmou James orgulhosamente. O terceiro este ano. Diane olhou para a pilha de cartas em sua mesa. Recebo 50 mensagens por semana de soldados denunciando corrupção. A divisão que ele indiretamente criou já investigou 23 casos similares em bases pelo país. O telefone tocou. Major Collins, senador Williams na linha 2. Diane, ótimas notícias.
O projeto de lei para proteger denunciantes militares passou no Senado. Soldados que denunciam corrupção agora terão proteção legal automática. Após desligar, Diane se recostou em sua cadeira. 2 anos atrás estava desabrigada em um ponto de ônibus. Hoje estava literalmente reescrevendo as regras para proteger soldados honestos. Sabe o que me dá mais satisfação? Disse para James. Não é ver Mitchell na prisão. É saber que nenhum soldado jamais passará pelo que eu passei. Esta lei protegerá gerações. Naquela noite, durante o jantar, Emma fez uma pergunta que resumiu tudo. Diane, você se arrepende de ter denunciado o general? Diane olhou ao redor da mesa, James sorrindo genuinamente, Emma crescendo com um senso inabalável de justiça, e uma família construída não apesar das adversidades, mas por causa delas. Emma, a verdade é um luxo caro, mas sempre vale o preço. Mitchell tentou me ensinar que alguns segredos custam carreiras. Eu ensinei a ele que alguns silêncios custam almas. O general Mitchell agora divide uma cela de 2 metros por 3, comendo comida de bandeja de metal, e contando os 20 anos que lhe restam para viver. Diane Collins chefia uma divisão no Pentágono, vive em uma mansão com a família que escolheu, e acorda todos os dias protegendo soldados honestos. A melhor vingança, ela descobriu, não é descer ao nível do seu inimigo, é subir tão alto que eles se tornam irrelevantes. Se você já enfrentou injustiças que pareciam impossíveis de superar, lembre-se, a verdade tem uma maneira estranha de encontrar seu caminho para a luz. Inscreva-se no canal para mais histórias que provam que a coragem sempre vence a corrupção.